Mulher, step de Deus. Hoje nós vamos falar que nós mulheres não somos step de Deus. Graça e paz, mulheres bem-aventuradas. Que alegria começarmos esse dia com um devocional bíblico. Nós vamos aprender nesses próximos meses sobre as mulheres da Bíblia. E deixa eu fazer uma pergunta a você. Você já ouviu falar sobre a profetisa Uda? Se você não ouviu ainda, fica nesse vídeo porque você vai aprender um pouco sobre ela e vai ser edificada como essa mulher tão poderosa. Amém? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de segundo livro de Crônicas, capítulo 34. Eu vou ler aqui no meu iPad. Se você não conseguir ler, vai acompanhando através do áudio mesmo, mas o importante é você meditar na palavra, meditar naquilo que eu vou lendo, amém? Diz assim: enquanto recolhiam a prata que tinham sido trazido para o templo do Senhor, versículo 14 nós estamos lendo, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e o informou. Versículo 18. O secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, ao secretário Safã e auxiliar real e Assaías. Versículo 21. Vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor, nem agiram de acordo com tudo o que está escrito neste livro. Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, encarregado pelo guarda-roupa do templo, filho de Tocate e neto de Arás. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Amém? Antes de começarmos a entrar na história de Uda, eu quero explicar para vocês o contexto que Israel estava vivendo nessa época. Josias, ele era rei, ele assume o reinado com 8 anos de idade. E após 12 anos, o rei Josias começa a fazer uma limpeza espiritual em Israel e em Judá. Que limpeza é essa? Os judeus se corromperam por conta da idolatria. Eles começaram a construir para si deuses de barro, deuses de madeira, de ouro, de prata, de bronze. E Josias lembrou-se do Deus de seus pais, dos seus antepassados, o nosso Deus. E ele começa a fazer uma limpeza, quebrando os deuses, pegando esses deuses e lançando nas sepulturas dos sacerdotes desses deuses malignos, dessas entidades pagãs. E após tudo isso, ele determina que ali os homens que serviam o templo, para quê? Para restaurar o templo, porque o templo havia sido destruído. E quando aqueles homens chegam ali no templo, conforme eles estão restaurando o templo, o que eles encontram? O livro da lei. Ele fala, essa é a lei de Moisés. E eles levam até o rei. Quando é lido, o rei ouve as palavras daquele livro como sinal de humilhação. Ele rasga as suas vestes e fala para que o livro fosse levado, para que houvesse uma voz
profética para falar para Josias o que era para ele fazer. Então, aqueles homens ali, eles vão até Uda, uma mulher profetiza. E sabe o que é interessante nessa história? Sabe quem vivia na época de Uda? Quem estava lá nesse contexto? O profeta Jeremias e o profeta Sofonias. 2 profetas poderosos da parte de Deus. E por que Deus chamou uma mulher? Sabe por quê? Deus não criou a mulher para ser estepe. Deus não usa mulheres porque os homens deixaram de cumprir o seu papel. Muito pelo contrário, Jeremias estava ali, Sofonias estava ali, aptos para receber qualquer ordem do Senhor. Mas aprove Deus usar Uda. E quantas vezes, minhas irmãs, a gente fica com complexo de inferioridade, achando que não podemos pregar, não podemos ministrar uma palavra, não podemos falar de Deus, porque não nos formamos em teologia. Às vezes muitas de vocês que estão me ouvindo não se formaram em teologia, mas não é isso que importa. Se a gente lê a Bíblia, se nós temos conexão com Deus, intimidade com Deus, o Senhor quer nos usar. E não, Ele não quer nos usar se o teu marido deixar de ser usado. Não importa quem é o teu marido e se você não tem marido. O importante é que as pessoas possam encontrar em você uma mulher que tem uma palavra de Deus para entregar para ela, para essa pessoa. Então, nós não podemos ficar desapercebidas com aquilo que Deus tem para nós. Todas nós mulheres, nós não fomos criadas como um ser acessório, aquela só auxiliadora do marido. O Senhor, através da Bíblia, Ele nos diz que nós mulheres também fomos vocacionadas para o seu reino. Aleluia! E Uda é uma profetisa, é uma mulher que ela era íntegra. E outra coisa que me chama a atenção nessa história, nós não somos o estepe de Deus, nós não somos aquelas que estavam ali guardadinha para caso alguém falhar, não tiver ninguém para Deus usar, daí Deus nos chama. Não, no reino de Deus nós temos também uma missão muito grande de proclamar o Evangelho do Senhor. Não importa onde, se você vai proclamar o Evangelho do Senhor dentro da sua casa, no seu trabalho, o lugar não importa, em cima de um altar. Eu costumo falar que microfone é para poucos, mas existe uma multidão de gente precisando de missionários. E a palavra do Senhor vai nos dizer que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Porque muitas vezes, se chamar muitas pessoas para subir no altar, elas subirão, mas deixarão de falar daquela palavra, da palavra do Senhor, na fila do banco, na fila do açougue, em tantos lugares, na grande família. E nós temos uma missão muito importante. Todas nós somos vocacionadas a pregar a palavra de Deus, a fazer aquilo que Deus quer fazer. Você tem orado ao Senhor para Ele te falar o que Ele quer que você faça? Eu entendo que nós não precisamos fazer barulho para Deus nos usar. A gente só precisa estar em obediência, que aquele que nos chamou vai usar os pastores, usar a liderança para nos chamar para a sua obra, nos chamar para fazer algo, seja na igreja, seja ministrando, seja liderando. Não é aparecer para fazer, é apenas aparecer e esperar ser chamada para fazer. Amém? Porque quando nós entendemos que a nossa vida está no controle das mãos do Senhor, aquilo que é buscado no secreto, o Senhor expõe no público. Aquele que tem vantagem, a sua própria vida diz.
Você não precisa ficar falando quem você é. Você não precisa ficar tentando mostrar para alguém o que você é. Sabe por quê? Quem é de verdade sabe quem é de verdade. Quem é de verdade sabe também quem é de mentira. Você não precisa falar nada, apenas o nosso comportamento mostra quem realmente nós somos no secreto, na presença do Senhor. Então eu quero hoje já falar para você, você está orando para que o Senhor revele para você o que é para você fazer nesse tempo? Qual é o teu púlpito, né? Aonde é para você pregar? Aonde é para você falar? Ah, mas quem sou eu para falar? Você é uma mulher vocacionada por Deus, cheia da presença. E se você não se sente essa mulher cheia da presença, sabe aonde busca essa presença? É no secreto. Não é no monte de amiga. É na oração às madrugadas. É nas renúncias diárias. É na seleção de quem eu vou sentar à mesa, o que eu vou ouvir. Aquilo que me santifica. Aquilo que não me santifica, eu preciso ficar longe. Eu preciso entender que eu preciso cada vez mais estar consagrada ao Senhor. E consagração ao Senhor. E daí sim, nós ficamos sensíveis ao Espírito. Não é que o Espírito não quer falar. É a gente que não se quebranta para ouvi-lo falar. Porque corações duros não ouvem o Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo não quer falar com a igreja. Não é que o Espírito Santo não quer falar com a gente. Mas será que nós estamos descendo no quebrantamento, aleluia, se santificando, guardando os nossos ouvidos? Ontem até ia escrever uma palavra, feche os olhos e tampe os ouvidos. Tantas coisas ruins nós estamos ouvindo e vendo que isso pode nos afetar de alguma coisa, mas a melhor coisa é tapa os olhos e tampa os ouvidos para os escândalos e abra os olhos para a Bíblia, abra os olhos para o Senhor. O homem muda, uma liderança pode mudar, pode nos decepcionar, mas Jesus, aleluia, Ele nunca vai nos decepcionar e é para Ele que nós temos que olhar, amém? Então, o primeiro passo, nós temos que entender, toda mulher foi vocacionada, assim como Uda. Ué, mas tinha Jeremias, o profeta Jeremias, já Sofonias, mas também tinha Uda, porque no reino de Deus não tem se é homem, se é mulher, se é criança, se é idoso. No reino de Deus basta um coração quebrantado e contrito para Ele usar. Amém? E eu profetizo que Deus vai usar as crianças, levantar crianças para Ele usar, os teus filhos já em profecia na sua casa, alinhando a sua família, em nome de Jesus. Segundo ponto que nós aprendemos aqui com Uda. Uda, ela vai falar 4 vezes no capítulo 34. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Uda não vai falar assim digo eu. Assim diz as minhas emoções. Assim diz a minha justiça. Assim diz a minha ira. Assim diz a minha vaidade. Uda vai dizer, assim diz o Senhor. Nesse tempo, muitas pessoas têm falado, assim diz o que você quer ouvir. Assim diz o que o seu ego quer ouvir. Mas o Senhor está chamando uma geração que volte a dizer, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ó rei, queira gostar, queira não. Assim diz o Senhor. Se cumprirá o castigo de Deus sobre Israel. Se cumprirá, rei. Virá este castigo que está escrito na lei. Depois ela fala, mas por conta do teu quebrantamento, da tua humilhação, esse castigo não virá na sua geração. Não virá com você vivo ainda, parafraseando o que a palavra do Senhor diz. Ela vai dizer que o rei vai morrer em paz e será sepultado com seus pais, porque por conta do quebrantamento do rei,
Deus protege uma geração praticamente. Você está entendendo o quão importante é a gente ter compromisso com a palavra? Com a palavra. A gente sempre fala aqui na igreja que a visão é maior do que qualquer coisa. E a visão da igreja tem que ser a Bíblia. Tem que ser a Bíblia. Então, o Senhor está levantando mulheres, minhas irmãs, que falem, assim diz o Senhor. Você está disposta a perder até mesmo uma amiga por conta de um assim diz o Senhor? Você está disposta a perder até mesmo as suas paixões, a sua vaidade, quando você lê a Bíblia e dizer para você mesmo, olha, assim diz o Senhor. E o Senhor, Ele tem compaixão de nós, Ele muda a nossa sorte quando nós nos arrependemos. Uda não precisava se arrepender de nada, mas ela deixa bem claro, Deus deixa bem claro através dela, quando ela vai falar para o rei, vai dizer àqueles sacerdotes, aqueles levitas, o que é para dizer para o rei. Ela fala, olha, por conta da humilhação do rei Josias, assim diz o Senhor, sobre ele, sobre esse tempo, a ira do Senhor não virá sobre Israel, não virá sobre Judá. Às vezes você está preocupada porque você pecou, você se distanciou do Senhor e você pensa, eu vou sofrer danos terríveis. Mas se você se arrepender, será que Deus não muda a tua sorte? Eu creio que sim. Deus ele é tão maravilhoso que até mesmo quando nós merecemos castigo, Ele nos dá amor. Ele nos dá um novo começo, uma nova história, uma página em branco e falando, ó filha, pode escrever de novo a tua página, mas não escreva sem mim não. Deixa eu estar contigo na sua história. Ouça o Senhor, não ouça amigas que muitas vezes querem te afastar da presença do Senhor. Ouça o Senhor, leia a Bíblia, ouça pregações que vão te edificar, que vão te confrontar. Tudo que nós precisamos de uma pregação que nos melhore, porque a bênção do Senhor é para os obedientes. Então quem é obediente já sabe que a bênção está sobre ele. Não precisamos ficar cercados de profecias. Precisamos apenas ficar cercadas pela bênção de Deus. E quem tem a bênção do Senhor tem tudo. E quem não tem a bênção do Senhor não tem nada. Que hoje nós possamos aprender com Uda. Primeiro, nós mulheres não somos estepe de Deus. Segundo, Uda não falava assim diz, assim digo eu. Uda não falava assim diz o que você quer ouvir. Uda não falava assim diz a sua vaidade ou a minha vaidade. Uda falava assim diz o Senhor. E como é bom ouvir o Pai, como é bom ouvir o Senhor. Amém? Que você possa pegar um caderninho e escrever tudo que você aprendeu sobre Uda hoje. Que você possa orar comigo agora também, para que o Senhor te revele o que é para você fazer nesse tempo. Mas que Ele fale contigo, porque muitas vezes pessoas vão atrás de profetas, mas eu creio que Deus primeiro fala com a gente. Quando vem o profeta, Ele só confirma que Ele está no nosso coração. Sabe por quê? O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Nós temos acesso ao Pai também, como o profeta tem. Eu amo profeta, eu recebo profecia, mas as profecias, quando vêm até a mim, o Senhor já estava alimentando meu coração daquilo. Porque o Pai fala conosco. Quando nós nos posicionamos em arrependimento, em busca a Ele. Segunda coisa, diga sempre assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Mas para eu falar assim diz o Senhor, eu preciso ler a Bíblia, tá? Eu preciso ler a Bíblia, porque senão eu não consigo falar assim diz o Senhor. Ah, mas e se eu só orar?
Se você só orar sem ler a Bíblia, você vai orar errado. Porque a Bíblia é o nosso norte para a oração. A palavra do Senhor vai dizer assim: se vós estiverdes em mim, em Jesus, na videira, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo e vos será feito. Ou seja, tem muita gente que ora e não recebe porque ora errado. Para um bom intercessor é aquele que come a Bíblia. Sabe por quê? Porque ele vai orar direitinho. Então, como é que eu primeiro ouço o Senhor falando? Através da Bíblia. E daí eu vou orar. E a oração não é um monólogo, não é um discurso só de uma pessoa, mas a oração é um diálogo. Eu oro e Ele fala comigo. Amém, minha amada? Glória a Deus que você ficou até o final desse vídeo. Que essa palavra edifique você. Que essa palavra traga vida a você, em nome de Jesus. Que você está levantando um exército de mulheres. E que você esteja listado, exército de mulheres, entendendo. Não tenho por que ter complexo de prioridade por ser mulher. Deus só quer usar homem. Não. Mulher não é step de Deus. Mulher é propósito de Deus. Segundo, eu preciso falar. Assim diz o Senhor para essa geração. Glória a Deus. Vamos orar comigo? Feche os seus olhos se você puder. Se não, apenas ora em espírito. Pai, eu quero te louvar, te adorar, agradecer a Ti pela Tua misericórdia. Obrigada pela Bíblia, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos dar esse presente tão maravilhoso que é a Bíblia. A Tua palavra que nos liberta, que nos direciona. Senhor, eu oro hoje por essa mulher que está me ouvindo. Pai, que a Tua bênção esteja sobre ela, sobre a casa dela. Em nome de Jesus, enche ela de bênçãos, bênçãos sem medidas. Que a Tua palavra seja enraizada nela, que ela esteja enxertada nessa videira que é Cristo. Em nome de Jesus, faça dela uma voz para essa geração, que ela possa dizer assim diz o Senhor, para que haja alinhamento, para que haja avivamento, por onde ela passar, Senhor. Cubra-nos com Teu sangue, é o que nós te pedimos, Jesus, e abençoa a Tua filhinha que está me ouvindo hoje, com toda a sorte de bênçãos. Se ela está chorando por algo, limpa as lágrimas dela, Pai. Se ela tem se arrependido, muda a história dela, Senhor. E que ela possa entender que o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minha amada. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo com mais uma Mulher da Bíblia. Graça e paz. E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar aqui o sininho das notificações e dar um like aqui também. Porque quando nós fazemos isso, o próprio YouTube entende que o vídeo é relevante e começa a enviar outras palavras, outros vídeos para outras pessoas. Amém? Então, me ajude a dizer através da internet, assim diz o Senhor, através do seu like, de se inscrever e ativar as notificações aqui no sininho. Deus te abençoe e vamos juntas dizer, assim diz o Senhor. Graça e paz.